Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Vasco, né, gente? Eu tô aqui numa forte expectativa para essa partida do Gigante contra o Internacional. Mais um jogo decisivo. A partir de agora, todos os jogos do Vasco vão ser finais, né? Finais pela permanência. Eu sigo acreditando piamente de que o Vasco vai conseguir, né, permanecer na Série A do futebol brasileiro. Eu tenho ido muito além disso, falando inclusive que o Vasco ainda tem potencial de chegar à Copa Sul-Americana. Só para vocês terem noção da minha fé, né, na possibilidade do Vasco de conseguir permanecer. E eu não abro mão disso, gente. Para mim, é importante não somente para o Vasco da Gama, para os seus torcedores, milhões e milhões de torcedores e torcedoras. Mas é importante também para o futebol brasileiro a permanência do Vasco. A gente precisa de um Vasco forte, né? E o lugar do Vasco é na primeira divisão. Ah, mas os dirigentes no passado detonaram. Os dirigentes não são o Vasco. O Vasco é maior do que todos eles. O Vasco é bem maior do que aqueles que acertaram, é bem maior do que aqueles que erraram também ao longo da sua história, na gestão sobre o clube. É disso que eu quero falar, e quero falar também sobre a parada da eleição no Vasco da Gama, que vai acontecer no dia 11. Né? Tem uma novidade aí, para muitos já não é tão novo assim, mas eu quero fazer um debate sobre essa questão da eleição do Vasco da Gama. Antes disso, só chamar sua atenção aí, tá? Para o fato de que esse vídeo tem o patrocínio da PagBet, que é uma casa de aposta importante aqui no cenário das apostas. Chegou para democratizar a aposta aqui no Brasil, porque você pode depositar R$1 e com esse valor você já começa a jogar na PagBet. Tá? E na PagBet também você tem cotas muito altas, você tem ali um atendimento humanizado durante 24 horas por dia. Né? O lema é acertou, tá pago, porque se você ganhar, você já pode pedir imediatamente o dinheiro para sua conta. Né? Cai em segundos, porque tudo é feito via Pix, tanto o depósito como também, né, o saque, né? E assim, gente, é uma casa de aposta diferenciada. Simplifica todos os processos, todos, inclusive o cadastro, que é totalmente tranquilo e sem burocracia, tá? Então, se você não conhece a PagBet, usa o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para você se cadastrar na PagBet, e com isso você vai dar uma força aqui para o meu trabalho também, tá bom, gente? Muito obrigado. Fechando parênteses e falando então dessa questão aí da eleição do Vasco da Gama. Antes disso, né, o Vasco vai jogar contra o Internacional e, na minha opinião, o Vasco é favorito para ficar com a vitória contra o Inter. O Inter tá bem, tá? Não é uma equipe má, que tá jogando mal, é uma equipe que às vezes consegue fazer um jogo ali até ruinzinho, mas na maior parte do tempo a gente percebe uma equipe em construção aí, né, com muitos ajustes táticos, uma equipe que tem marcado muito bem. Enfim, o Inter não é uma equipe qualquer neste momento no cenário do futebol brasileiro, mas na minha opinião, ainda assim, o Vasco é favorito para ficar com a vitória contra a equipe do Colorado, né? E tem que vencer, eu acho que esse tempo que o Ramon tem aí para pensar a equipe, né, para treinar a equipe, esse tempo que a gente teve aí da data FIFA, isso foi importante, porque ele é um grande treinador, né? O grande treinador é aquele que consegue, né, tirar proveito do tempo para treinar. Então eu tenho uma fé profunda de que o Vasco vai se dar bem, não somente nesse compromisso, como vai ficar também na primeira divisão do futebol brasileiro para 2024 e assim por diante, até o resto da eternidade. Nunca mais Vasco na segunda divisão. Beleza, gente? Agora eu quero tocar na questão da eleição do Vasco da Gama. A gente tem ali uma polêmica entre os dois candidatos ali, o da situação e o Leviciano, né, que é o cara que está lutando há muito tempo para conseguir ser presidente do Vasco. A gente teve recentemente a informação de que alguns candidatos deixaram ali a sua candidatura para apoiar o Leviciano, né? E achei isso muito importante. Só que agora, no final de setembro, a gente teve a candidatura do Pedrinho, ex-comentarista de futebol da Sport TV, né? E isso aí é o que temos de novo no processo, né? E isso, na verdade, pode, na minha opinião, dividir um pouquinho ali a oposição, né? Teve ali já alguém também que deixou sua candidatura para apoiar o Pedrinho, né? E é muito provável, na minha opinião, que isto favoreça a situação neste momento, tá? Veja, gente, o Pedrinho é uma novidade interessante. O Pedrinho, ele é uma referência de dignidade. O Pedrinho é um cara que, quando ele era jogador no final da carreira dele, teve uma situação em que ele estava tendo muita lesão, né? Ele estava no Vasco da Gama, tinha muita lesão. Ele até ofereceu, né? Se ofereceu para não receber salário, já que ele achava que não era justo pagar dinheiro para ele, pagar salário para ele, já que ele não conseguia sair da enfermaria. Então é um cara referência de muita dignidade aí. Até em virtude disso, eu acho que o Pedrinho deveria pensar o que ele está fazendo, né? Sinceramente, ele deveria pensar o que é melhor para o Vasco nesse momento. Se é o melhor... Bom, ele quer ser dirigente do Vasco, ele quer ser tal... Ele pode ajudar muito o Vasco sendo um dirigente do Vasco, mas não precisa ser presidente neste momento.
Né? De onde vem isso? Do nada ele resolve ser presidente do Vasco. Quando foi que ele construiu isso? Que ele assentou tijolos ali em prol da construção de uma candidatura importante? Do nada, usando o prestígio que ele ganhou na televisão, né? E também como ex-jogador de futebol, claramente e tal, para, na minha opinião, atropelar o processo, né? E conseguir aí, na cabeça dele, conseguir a presidência do Vasco da Gama. Bom, já tem aí apoiador, né? Apoiador com dinheiro. Acho muito importante não ficar pensando nisso agora. Né? O Vasco tem condição de ter bons patrocinadores. Né? Então, vamos tomar cuidado com esse pessoal que aparece de vez em quando aí, falando que vai facilitar, vai colocar dinheiro e tal. O Palmeiras tá sabendo que foi isso aí, né? No momento, né? Houve muito dinheiro colocado no Palmeiras como se fosse presente, inclusive, que depois virou dívida, né? Então, é da mesma família, tá? É a mesma família aqui da Crefisa que tá com essa parada, com essa conversa aí em relação ao Pedrinho, né? Eu não tenho nada contra o Pedrinho, gente, muito pelo contrário, eu gosto muito dele, né? Mas eu acho, até em virtude da referência de dignidade que ele representa, ele deveria fazer um apoio ao Leviciano. Ele deveria, na verdade, se juntar ao Leviciano, que é o candidato mais forte, que está aí numa tentativa há muito tempo, que tem lutado há muito tempo por essa presidência do Vasco da Gama, e o Pedrinho resolveu ser presidente agora. Claro que ele já deve ter pensado nisso, mas somente agora que ele apresentou a candidatura dele, né? Então, e aí o pessoal fala assim, não, mas o Pedrinho, além do dinheiro que vai entrar, que eu já falei pra vocês, é bom deixar isso de lado, tem essa questão também de que o Pedrinho é um cara que é uma referência, não sei o que, ele vai ser um bom dirigente. Meus amigos, um jogador de futebol, quando ele para de jogar futebol, ele não vai virar necessariamente um bom treinador, é um outro tipo de trabalho. Ele não vai virar necessariamente um ótimo comentarista. É outro tipo. A gente teve péssimos comentaristas que eram um grande jogador de futebol. E o contrário também. No caso do Pedrinho, ele conseguiu ser um grande jogador de futebol e também um grande comentarista. Isso, contudo, não o legitima para ser o presidente do Vasco, porque a gente não sabe se porque ele foi bom como comentarista também, se ele vai conseguir ser um bom presidente do Vasco da Gama. Isso envolve conhecimento de gestão. Isso envolve preparação. Não tem nenhum problema ele ser dirigente do Vasco da Gama. Mas ele realmente, porque aí eu não tenho essa informação, tá? Tentei pegar aí com alguém, mas parece que as portas já estão fechadas para mim nesse sentido aí, né? Já tentei, não consegui. Mas ele vem se preparando, ele tem feito cursos, na verdade. Porque se ele vem se preparando, tem feito cursos ali para ser um dirigente ali do Vasco da Gama, né? Beleza, então vamos testar esse conhecimento que ele teve a partir de cursos, né, pegando ali um cargo menos importante no Vasco da Gama. Né? Sendo, por exemplo, um coordenador da base, ou subcoordenador da base, porque ele vai se testando como dirigente, vai se preparando, vai ganhando calosidade, para virar depois um dirigente, né, de um patamar um pouco mais elevado no Vasco da Gama, até mesmo um presidente. Me parece um tanto quanto estranho que as pessoas estão ali há muito tempo sendo membros ali do Conselho do Vasco, sendo dirigentes do Vasco, e aí pretendem certamente ser presidente. E alguém que nunca foi dirigente do Vasco da Gama, do nada aparece e quer ser presidente. Eu acho que isso é um pouco exagerado. É o jogador, na verdade, é o Pedrinho, na verdade, pensando muito nele e deixando os interesses do Vasco neste momento de lado. E volto a dizer, aqueles que gostaram da ideia do Pedrinho, entendam qual é, né, a preparação do Pedrinho para isso, gente. Vamos tomar muito cuidado com essa história. Essa história de que o cara que foi o meu ídolo, e ele não é ídolo de todo mundo, ele não é um Roberto Dinamite, por exemplo, né? Ele é o Pedrinho, um baita jogador de futebol, mas na história do Vasco da Gama, Dinamite, por exemplo, não tem comparação com o Pedrinho. Dinamite tá aqui, Pedrinho tá, né? O Dinamite tá lá em cima, a gente não consegue nem chegar direito de tão alto que ele tá, né? Como ídolo aí do Vasco da Gama. Vocês lembram do Dinamite como presidente? Como foi? Pois é, a parada é essa, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com essa idolatria, que às vezes cega. A gente acha que o cara tal, porque ele foi um jogador importante para o clube, ele vai ser, por exemplo, um grande dirigente, ele vai ser um grande político. Essa é uma outra grande bobagem que a gente pratica aqui no Brasil, né? E acaba elegendo, né, pessoas que não têm nenhuma condição de ser parlamentar. Então é muito, muito importante neste momento que você, torcedor do Vasco, né, entenda o que está acontecendo. Na minha opinião, a candidatura do Pedrinho, neste momento, fragiliza o processo. E fragiliza também a possibilidade da oposição chegar ao poder. Eu acho que até em virtude de ele ser um cara extremamente diferenciado, o Pedrinho, ele deveria pensar um pouco mais no Vasco nesse momento e apoiar a candidatura daquele que se fortaleceu, que estudou muito, se preparou muito para ser presidente do Vasco. Ele pode ser presidente do Vasco, se tornar presidente do Vasco e fazer uma gestão horrorosa, mas ele se preparou para isso. Muito. Se preparou demais e merece a consideração de todos neste momento, inclusive do Pedrinho. Então fica aqui o meu recado para vocês, para a gente tocar aí um terror positivo no sentido de influenciar para que
o Pedrinho, que é um cara muito ligado ao Vasco, que gosta muito do Vasco, para que ele entenda, tenha a compreensão neste momento, que ele pode estar atrapalhando muito aí os planos de uma oposição que precisa vencer essa eleição no Vasco da Gama para tirar aquele bando de traíra ali do comando, tá bom, gente? Era esse o recado que eu queria deixar para vocês. É isso.